Já estamos de volta com o Alerta Pará, muito obrigado pela sua companhia. E olha, falando de COP, falando de toda essa movimentação, a gente vai conversar com alguém muito especial que tem uma larga experiência em COP. Ele já foi senador e governador também do nosso vizinho aqui, querido estado do Amapá. Seu João Capiberibe, seja bem-vindo ao Alerta. Um privilégio para nós receber o senhor aqui. O privilégio é meu, conversar com você. Muito bom ter o senhor aqui. E falando de COP, eu já quero que a carta aberta ao presidente da República, né, alertando o avanço da questão lá da foz do Rio Amazonas, né, o documento que denuncia as comunidades da Ilha do Marajó, e esse fenômeno de água salgada, toda essa questão que ameaça toda aquela região ali, principalmente a foz ali do Amapá, que compreende lá o nosso estado do Amazonas, né? Nós somos unidos pelo Rio Amazonas. Sim. Nós estamos na margem esquerda, tem a Ilha do Marajó, e Belém está na margem direita. E nós temos o Golfo de Macapá-Marajó. Então, é essa região que está sendo afetada pela intrusão salina, pelo avanço da água salgada rio acima. Sim. E isso aqui já atinge comunidades do Marajó, no período da estiagem, porque o auge da estiagem é o mês de outubro, a partir de setembro já começa a ficar sem água doce, sem água para beber. Toda aquela região da costa do Marajó, voltada para o Atlântico, e do arquipélago do Bailique, a água salgada já domina toda essa região e durante um longo período do ano. Antigamente era 15, 20 dias. Hoje chega a 6 meses em alguma região. E a previsão, essa é uma previsão de quem mora na Foz do Rio. Eu sou morador da Foz do Rio e acompanho o que está acontecendo em função da emergência climática. Não há o que discutir sobre isso. O nível do mar cresceu, então nós temos um nível entre 18% a 20% mais alto. O Rio Amazonas perdeu força, são dezenas de hidrelétricas na bacia do rio, então o volume d'água diminuiu. As duas secas de 2023 e 2024 reduziram também a umidade, não é, da floresta e o volume do rio. E isso fez com que a água salgada avance rio acima. Então o senhor associa isso ao aquecimento global também? Não, isso não tem a menor dúvida, não é? Que é resultado, é consequência dos extremos climáticos. Nós vimos agora o que aconteceu no Paraná. Ventos de 250 km por hora. Isso era impensável. Não há previsão na engenharia, para a construção de prédios, que resista a 250 km por hora. Você vê que prédios de alvenaria foram abaixo em função da intensidade. Outra questão que está ocorrendo com grande intensidade, com muita frequência, em função do aumento da temperatura do planeta. A temperatura já atingiu 1,5 grau Celsius, e isso é dramático, não é? Então, a expectativa da COP é que, de fato, se tomem medidas para reduzir o uso de combustíveis fósseis. Eu sei que esse é um problema difícil, mas tem que operar uma transição. E, na Amazônia, nós temos que operar uma transição econômica. Nós temos que caminhar para a economia da floresta em pé ou a economia da vida. Nós percebemos, na Baía do Guajaré, algumas regiões, a mudança até de cor d'água. Não sei se isso é por conta da salinização. O senhor acredita que isso esteja associado a esse tipo de problema? Olha, a água estava meio esverdeada. Não há uma explicação que não seja o avanço da água do mar. Inclusive, algumas espécies hoje espécies de água salgada são encontradas no rio. Alguns moluscos que só... Já teve registro aqui até de tubarão. Exatamente, de tubarão, não é? Foram encontrados aqui no Rio Amazonas. Sim. O camarão, o gigante da Malásia, também está avançando, não é? Em função de desequilíbrio. Ou seja, nós estamos vivendo um momento, e nós vivemos numa região, se não houver uma redução, não é? Nesses extremos climáticos, né? Principalmente na elevação da temperatura, Belém já era quente. O aumento de 1,5 grau na temperatura global se tornou mais quente ainda. E eu quero falar também da economia da nossa região. Sim.
Eu acho que isso é de fundamental importância. está na hora da gente fazer uma transição econômica, uma transição para uma economia de baixo carbono. Não é? Se bem que nós somos uma região de pouca emissão de carbono, mas nós pagamos muito caro, não é, por causa da elevação da temperatura. Nós somos uma das regiões que está sendo fustigada, açoitada pelo aumento da temperatura. Então, claro que nós temos uma das maiores riquezas do país. Né? É inacreditável que um país como o Brasil não considere 50% do seu território. Né? Quando eu falo no planejamento da economia. Né? Então, agora, essa COP está mostrando, e hoje eu tive a oportunidade de visitar alguns estandes, nós temos uma diversidade maior de produtos feitos na Amazônia, onde o resultado dessa atividade econômica fica com as comunidades locais. Isso precisa avançar. Eu queria entrar nesse assunto com o senhor. Duas perguntas. O que o senhor viu aqui quando chegou sobre a COP, a questão estrutural, organização e a bioeconomia, que é um dos temas principais desse ano aqui em Belém? Olha, eu fiquei surpreso com a organização da COP. Eu fui hoje de manhã e aí eu me remeti à última COP que eu participei, que foi na Polônia, em 2018. Os espaços dos estandes, dos encontros, onde os grupos se reúnem, são bem maiores aqui. O nível de organização, e olha que o nosso clima é um clima duro, um clima... Nós estamos confortáveis, não é? Nas áreas que eu frequentei, havia um clima de conforto. E também tudo era muito prático, a entrada foi facilitada, até mesmo o trânsito que eu imaginava passar 2 horas, eu cheguei lá em 45 minutos. Então, olha, vocês estão de parabéns. Eu vim assim com certo receio, mas encontrei um excelente nível de organização. Para quem já participou de outras COPs, dá para admitir que a COP de Belém está num bom nível de organização e está recebendo bem as pessoas. E outra coisa, as pessoas daqui recebem, sabem receber. É uma particularidade do paraense, né? Olha, eu tenho uma história. O Belém, em 1878, recebeu do dia para a noite 1.800 pessoas, e Belém naquela época tinha 10.000 habitantes. Ou seja, do dia para a noite a população cresceu em 18%. Agora, na COP, são apenas 50.000 pessoas, menos de 2%. Então, o belemense, o paraense, sabe como receber e está recebendo muito bem. A gente costumava dizer por aqui que a gente tinha até mais preocupação com o Círio de Nazaré, porque a cidade realmente fica pequena, porque vem muita gente, mas boa parte dessa população vem para casa de familiares, vem para sítios, vem bem diferente da situação da COP. São 2 milhões de pessoas, né? Pelo menos quantas dessas 2 milhões vêm de fora? Né? Tá. Então vocês sabem fazer as coisas, sabem receber. Então aquela receio que tinha de que haveria dificuldade na recepção, eu acho que já podemos virar a página. Qual é o próximo tema? Voltando para a carta, seu ponto de vista sobre isso, para a gente fechar esse assunto, e o que o senhor vai fazer com a carta, e depois a gente vai falar daquela delícia ali que o senhor trouxe. Veja, eu escrevi... Eu vivo na Foz do Rio, não é? Então eu adquiri uma experiência observando as mudanças que vem sofrendo. Eu sou jovem há mais tempo que você, né? Tenho 78 anos, então já tive tempo de observar muita coisa. Então, o Rio, nós temos mudanças drásticas nos nossos ecossistemas. E eu escrevi essa carta ao presidente Lula, ao governador Helder Barbalho e ao governador Clécio Luiz do Amapá. O governador do Pará, Amapá, que são, digamos, os governantes do Golfo do Marajó a Macapá. E essa carta mostra o seguinte, que há uma previsão de que a água esteja salinizada dentro de poucos anos, atingindo milhões de pessoas. Eu diria que, imediatamente, a população do Marajó, do arquipélago do Marajó e de Macapá e Santana, que estão mais próximas da Foz do Rio. E, claro, Belém também. Então, são milhões de pessoas que podem ser atingidas, porque nós nos abastecemos da água do rio. A captação de Belém, do Macapá, de Santana e do Marajó inteiro se abastece da água do rio. E se a água salgada avançar com a velocidade que está desenhada,
é possível que em 3, 4 ou 5 anos a água esteja completamente salinizada nessa região. Então é preciso pensar desde agora como nós vamos atender às necessidades, não é, dessa população, principalmente quem mora em área de várzea, como nós, em Macapá, Belém e o Marajó, que o Marajó, a maior altitude no Marajó são 16 metros. Então, onde vai coletar água? Claro, no Amapá nós temos grandes altitudes, no Pará é longe, mas tem também, mas no Marajó não tem. Então, tem que pensar alternativas para poder continuar abastecendo essa comunidade. Essa é a minha preocupação, por isso eu mandei a carta para alertar. Essa carta tem o objetivo de alertar as autoridades para que elas, desde logo, se preocupem com alternativas de abastecimento, porque isso faz parte daquilo que nós chamamos de readaptação ao novo mundo que nós estamos vivendo, que é o mundo das emergências climáticas. Enquanto é início, tem jeito de resolver enquanto está no início, né? Tem jeito de se preocupar. Eu acho que solução não tem. Mas a gente vai precisar se adequar. Adequar. Essa é a palavra. Procurar meios para se adequar. Porque para reduzir a temperatura, que já ultrapassou 1,5 graus, 1 grau Celsius e meio, teria que plantar alguns bilhões de árvores, porque a única maneira de você sequestrar carbono da atmosfera é plantando árvore. A copa das árvores que provoca o equilíbrio entre a liberação do gás carbônico, a captação do gás carbônico e a liberação do oxigênio. Então, nós precisamos plantar árvores. O governo federal, o governo Lula, lançou um programa Florestas para Sempre, que é um grande fundo global, e eu estou propondo uns fundos regionais. Nós precisamos de fundos regionais para proteger e não só proteger a floresta como está, paralisar o avanço da fronteira agrícola, paralisar o desmatamento e começar a criar a cultura de plantar árvores para a gente poder reduzir a temperatura do planeta. Muito bem. Vamos falar de bioeconomia? O senhor trouxe duas delícias que eu vi. Queria pedir aqui que a senhora Etelines trouxesse aqui para mim. Segurar aqui direitinho. Vou segurar enquanto o senhor fala. A bioeconomia é um dos assuntos mais comentados nessa COP30. Queria que você falasse sobre o seu ponto de vista sobre isso e sobre essas delícias, que é o vinho de açaí. É isso? Exatamente. Que delícia. E esse aqui chama-se Curupira, não é? Que é o mascote da COP30. E esse aqui, Brilho de Fogo. Veja, o açaí é uma das espécies da biodiversidade amazônica que ascendeu ao mercado global, mas ascendeu em forma de commodity, de baixo valor agregado, assim como a borracha no passado. Aqui, ó. Então, nós quando você fala que eu vou mostrar aqui, ó. Da biodiversidade amazônica que chegaram ao mercado global. A borracha, e nós sabemos da história da borracha, foi contrabandeada as sementes, os ingleses levaram para a Malásia, se transformaram nos maiores produtores de borracha do mundo, e a Amazônia entrou em crise por mais de um século, de crise econômica em função da perda do mercado da borracha. Depois, a segunda espécie é o açaí. A castanha ficou na intermediação. Como a castanha ela não é uma planta, não é um produto, digamos, que tenha uma grande área na Amazônica, ela é, digamos, setorizada, né? Alguns setores do Estado. Em espaços muito pequenos, e a produção não é tão grande. Então, ela tem um peso na economia, mas não é como do açaí. Não como do açaí, né? Então, veja, o que nós estamos fazendo é promover, desdobrar a cadeia de valor dessas espécies da biodiversidade. E o açaí é uma frutinha que hoje é considerada uma das melhores frutas do planeta, não é? Só que nós levamos 500 anos para descobrir isso. Por que o açaí levou tantos anos para chegar ao mercado global? Por que o açaí só deixou de ser alimentos de cultura local, dos povos indígenas, ribeirinhos, e muito mais tarde urbanos, porque o açaí chega em Belém, como chegou em Macapá, pela periferia. Foram os ribeirinhos que migraram para a cidade, trouxeram seus hábitos alimentares, a sua cultura, né? Na classe média com um tempo, né? Porque a classe média torcia o nariz para açaí durante muito tempo. Hoje em dia tem que ser da classe média para tomar açaí. Exatamente. Um bom açaí. Ótimo, boa sacada. E
se dizia que o açaí era quase veneno, né? Que se você tomasse açaí, comesse manga, morria na hora. Ou então tomasse açaí e bebesse cachaça, hoje faz caipirinha de açaí. Não podia misturar nenhuma fruta com açaí. Com açaí. Enfim, então tudo isso é uma questão programada, planejada. Para quê? Para desconhecer essa enorme biodiversidade da Amazônia. A nossa floresta é um celeiro de alimentos. É muita comida que tem lá, né? Uma variedade gigantesca de alimentos que a gente conhece: o cupuaçu, o cacau, o açaí, o pracaxi, o taperebá, enfim. Só que a agronomia de origem europeia, ou a cultura europeia, ou o eurocentrismo, como queira, eles não nos ensinaram a colher os produtos da floresta. Eles nos ensinaram a converter a floresta em monocultura, ou seja, derruba tudo e planta uma espécie. Você sabe que tem uma espécie aqui que é epidêmica na Amazônia, é o murumuru. Murumuru. Esse murumuru é uma oleaginosa. Já foi extraído o óleo dele aqui, tinha uma grande fábrica de óleo de murumuru aqui em Belém, lá nos anos 60, até os anos 60. Com a entrada da soja, o óleo de murumuru desaparece do mercado. Era comum você encontrar óleo de murumuru. Óleo de murumuru, era murumuru, milho, não é? Que eram os óleos mais comuns naquela época. Quando a entrada da soja não teve como concorrer, desapareceu o óleo do murumuru, mas vai voltar em função das mudanças climáticas. Nós vamos ter que produzir sem destruir, não é? Então não é mais possível converter a biodiversidade amazônica em monocultura. Isso tem que ser freado. Então, outra coisa, a nossa floresta é uma grande farmácia, uma enorme farmácia e sobretudo muito desconhecida. Tantos livros já de saúde natural escritos a partir da Amazônia, né? Pois então, o que falta é uma política muito agressiva de investimentos mesmo em pesquisa da biodiversidade, não é? Eu falo o seguinte, olha, não sou eu que falo, é um climatologista muito famoso, não é? Ele diz o seguinte, se naquele momento em que o Brasil criou a Embrapa, 1972, tivesse criado uma empresa para o aproveitamento da biodiversidade, o Brasil seria um país de ponta, seria um dos países mais ricos do planeta, não é? Porque você associaria riquezas que aproveitariam o que nós temos, né? Então, o que é que acontece? Hoje, nós estamos trabalhando para desenvolver produtos como o como vinho esses, né? Esse vinho, hoje nós descobrimos o seguinte, eu e Janete, que está bem ali, fizemos, no final da pandemia, começamos a fazer, estar em casa já, né? Começamos a fazer pesquisas para desenvolver receitas de fermentado de açaí. Nós adquirimos a experiência de fermentar vinho no Chile. Nós estivemos exilados no Chile em 1971. Eu tive preso aqui no São José Liberto, quando era presídio, né? Daqui eu escapei e terminei me exilando no Chile, e lá eu aprendi, junto com Janete, a fermentar as uvas e fazer o vinho. Que legal. E com essa experiência, a gente terminou experimentando o açaí. Depois nós mandamos umas garrafas para a Embrapa fez uma análise e descobriu que há uma enorme semelhança entre o fermentado de açaí e o fermentado de vinho, do ponto de vista físico-químico e do ponto de vista sensorial do sabor. Eles fizeram um teste sensorial com 50 pessoas habituadas a beber vinho, e 74% aprovou o vinho. Então, um fermentado como esse, se você colocar junto com um vinho qualquer de uva e não revelar que é de açaí e colocar um bom sommelier, eu falo um bom sommelier, para degustar, ele vai ter dificuldade de dizer qual é o de uva, qual é o de açaí. Então, para aí, ó, tá aí para você. Eu acho que já encontra aqui no já tem aqui em Belém, né? No supermercado Portugal. Pronto, então vá lá e adquira o seu. E também está na COP30,
Na COP30, o presidente Lula disse que seria o vinho da COP30. Né? Pronto. Então, fez uma entrevista e tal. Já vai ficar mais conhecido ainda. E aí eu já dei várias entrevistas falando do vinho. Hoje eu dei uma entrevista na CBN e falando do vinho, né? Eles queriam saber por que o presidente Lula falou isso. E tem uma recepção, um navio de recepção, um barco de recepção aí no cais de Belém, do hidrogênio verde, que estão fazendo uma grande promoção, e eles estão servindo o vinho de açaí nos coquetéis e está sendo o maior sucesso. Que barato. E também está na COP30, na loja do Sebrae, a gente pode encontrar os... Então, você que está rodando aí na COP30, passa lá e adquire. Paulo, foi um prazer te receber aqui. Pena que o nosso tempo é muito corrido, mas a gente vai ter outras oportunidades de bater outros papos aqui. Eu espero, como todo bom paraense, seja muito bem-vindo ao nosso estado. Muito obrigado, João. E tomara que essa seja realmente uma das melhores COPs da sua vida. Aproveite bem, aproveite o estado, e a gente está sempre aqui à sua disposição. E que baixe a temperatura do planeta. E que baixe a temperatura do planeta. Nosso conforto. Fica aqui comigo para terminar o programa de hoje. O Alerta vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Amanhã a gente se encontra às 17h45. Tchau, pessoal.